A palavra da cruz, loucura para os que se perdem. Capítulo 20 de Mateus, versículos 17 a 21. E subindo Jesus a Jerusalém, chamou à parte os seus 12 discípulos. E no caminho disse-lhes: Eis que vamos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas, e condená-lo-ão à morte, e o entregarão aos gentios para que dele escarneçam e o açoitem e crucifiquem, e ao terceiro dia ressuscitará. Então, se aproximando dele a mãe dos filhos de Zebedeu, com seus filhos, adorando-o e fazendo-lhe um pedido, e ele diz-lhe: Que queres? Ela respondeu: Dize que estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda, no teu reino. Jesus, porém, respondendo, disse: Não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu hei de beber e ser batizados com o batismo com que eu sou batizado? Dizem-lhes eles: Podemos. E diz-lhes ele: Na verdade bebereis o meu cálice, mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me pertence dá-lo, mas é para aqueles para quem meu Pai o tem preparado. Prezados ouvintes, o momento pelo qual Jesus passava, de acordo com os versículos que temos lido no capítulo 20 de Mateus, eram momentos muito solenes, porque ele sabia que estava chegando às últimas horas de sua vida. Ele sempre usava expressões: ainda não é chegada a minha hora, mas na ocasião ele podia dizer: é chegada a hora. Sobre seus ombros pesavam a dor e a angústia que daí a pouco sofreria no Gólgota. Eram instantes de profunda reflexão e intenso silêncio em sua alma. Subia ele para Jerusalém, caminhava solenemente para o momento maior que o havia trazido ao mundo. Aquele momento acerca do qual disse João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Os passos de Jesus certamente eram dolorosos. De repente se volta, olha para trás, enxerga seus discípulos, e aí passou a contar-lhes o que acabamos de ler, no intuito de compartilhar sua dor com eles. Pensava que teria a comoção dos seus seguidores, da pormenores da situação que logo encontrariam, quanto até mesmo seu triunfo ressuscitaria. Aquele momento seria um momento muito solene na sua vida. Dizia mais que ninguém iria estar com ele, que o pastor seria ferido e as ovelhas se dispersariam. Então era um assunto como geralmente ocorre conosco quando nos reunimos para celebrar a ceia do Senhor, quando o apóstolo Paulo diz assim: Todas as vezes que comerdes este pão ou beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Então nossas lembranças, nossa memória parte
para o episódio do Calvário, que vem à nossa mente naqueles momentos que precedem a celebração da ceia e também durante a própria ceia. De repente, uma mulher se aproxima do Senhor. Ele a reconhece, era mãe de 2 dos seus discípulos, João e Tiago. E mais, eram 2 destacados discípulos que tinham o apreço de Jesus. Podemos notar em várias partes da Bíblia que esses 3, Pedro, Tiago e João, eram os da vanguarda, sempre estavam na frente, ao lado de Jesus. Ela interrompe aquela narrativa de Cristo sobre a sua morte e ressurreição e, surpreendentemente, faz um pedido estranho para a ocasião, quando Jesus abordava esse assunto da sua morte. Então, dize que estes meus 2 filhos se assentem, uma à tua direita e a outra à esquerda, no teu reino. Era como uma mãe preocupada. Toda mãe é preocupada pelo bem-estar, pelo futuro dos seus filhos. E ela não era diferente. Queria que seus filhos se colocassem em lugar proeminente no futuro reino de Jesus Cristo. Então, essa forma de se dirigir a Jesus mostrava que não aquela mulher apenas, mas os demais não estavam integrados, estavam fora daquele momento acerca do qual Jesus tentava levá-los a considerar, de modo que o pedido não era um momento propício para fazê-lo, mas ela, como os demais, parece que não estavam integrados na preocupação de Jesus. Estavam pouco preocupados com a cruz, com a morte, e nem mesmo com a ressurreição de Jesus. E esse assunto, a morte de Cristo na cruz e a sua ressurreição, é, como dizemos, o assunto principal do cristianismo. Quando você lê em Marcos 16, 15 e 16, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Essa palavra evangelho, que significa boas novas, levaria aos ouvidos do povo aquilo justamente que Paulo pregava como meio de salvação. Cristo morreu por nossos pecados, Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou dos mortos, segundo as Escrituras. Essa é a mensagem do Evangelho. Qualquer outro evangelho que divirja dessa mensagem central, que tanto preocupava Jesus, como aqui estamos comentando, é um evangelho espúrio, evangelho falso, aquele evangelho de que Paulo falou, ainda que um anjo descesse do céu e pregasse um meio de redenção diferente do que ocorreu com o Senhor Jesus Cristo, morreu, sim, é o fato histórico, mas por que ele morreu? Morreu por causa dos nossos pecados. Cumpria-se o que Isaías 53 havia profetizado 700 anos antes de Jesus nascer. Como um cordeiro mudo perante os tosqueadores, ele não abriu a boca. Então o centro do evangelho é isso. Mas eles não pensavam na cruz, pensavam em posição social, pensavam nas vantagens que poderiam ter, pensavam na celebridade que se tornariam com o futuro reino de Israel na direção do Senhor. Era uma preocupação constante deles. Porventura não é agora que tu restaurarás o reino a Israel? Depois de ressuscitado, os discípulos estavam logo perguntando para Jesus: é agora, mestre? Então isso pode ocorrer com muita gente hoje.
tem pouca ou quase nenhuma intimidade com a cruz. Pensam no Evangelho como um meio e não como um fim. A palavra que Paulo anunciava, ele era centralizada na pessoa do Senhor Jesus Cristo. No capítulo 1 de Coríntios, versículo 18, ele continua: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Então, ele está dizendo que a palavra da cruz, a mensagem que apresenta Cristo como nosso substituto, como nosso resgatador, é loucura para os que perecem. Mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Então diz o apóstolo ainda: mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos, mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Capítulo 1 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Ali ele apresenta essa situação do valor transcendental que a cruz deve trazer para cada um de nós. Mas o que vemos hoje? O que vemos hoje em púlpitos, em muitos púlpitos, pelo mundo afora, notadamente aqui no Brasil, Cristo é apresentado como um meio de alguém tirar vantagens, adquirir prosperidade material, adquirir posição de honra, de fama, de ufania. Esse é o evangelho que está sendo pregado por muitos na semelhança da mãe desses 2 discípulos. Senhor, queremos que no teu reino nossos 2 filhos, um se assente à tua direita e outro à tua esquerda. Estavam pensando em uma felicidade no sentido de comandar, de mandar, proeminência. Mas Jesus estava tratando de outro assunto. E não é à toa que o próprio Jesus, ao chamar João e Tiago para o integrarem no colégio apostólico, lhes deu um nome que soava como um apelido, Boanerges, que significa filhos do trovão. Eram, sem dúvida, muito barulhentos e queriam sempre a dianteira em tudo. Quando passaram por uma aldeia de samaritanos e eles não receberam Jesus, logo Jesus ouviu uma opinião de um deles. João deu uma opinião: Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma, como Elias o fez? Então invocaram a Bíblia e a sua suposta superioridade no reino para amaldiçoar pessoas. E existem essas pessoas arrogantes espirituais que se sentem intocáveis. Para eles Deus é nada mais, nada menos do que a posição que eles usufruem. E frequentemente estão na boca de vários líderes aquela advertência: não toqueis nos meus ungidos. E com isso, quer enfriar qualquer comentário desairoso contra a sua pessoa. Então, Jesus disse para aqueles discípulos: vós não sabeis de que espírito sois. Jesus não veio para matar, para destruir. Ele disse: eu vim para dar vida, vida com abundância. Ele queria a salvação dos samaritanos. Não foi recebido. Mas
ele tinha paciência no sentido de esperar uma nova situação na vida daqueles que eram da aldeia dos samaritanos. Prezado ouvinte, você está integrado, está andando passo a passo com este sentimento que houve em Cristo. Diz o apóstolo que escreveu a carta aos Filipenses: hageis o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, existindo na condição de Deus, não tomou por usurpação ser igual a Deus, mas se humilhou, tomou a forma humana e, achado na semelhança de homem, igual aos homens, desceu à morte, a morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome. Nome diante do qual todo joelho se prostrará e toda língua o confessará. Este nome, Jesus, é o nome que salva. Como disse Pedro, Atos 4,12, não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe outro nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Prezado ouvinte, ame a mensagem da cruz, como tem o hino que cantamos. Sim, eu amo a mensagem da cruz. A mensagem da cruz é aquela que apresenta como meio de redenção o Senhor Jesus Cristo e que deve ter em nossa vida uma preeminência sobre todas as demais coisas ou preocupações que possam acontecer durante o nosso dia a dia. Busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Amém.